nosso Deus. Bendito seja o Senhor por toda a eternidade. Meus queridos irmãos, é o programa Unicresce no Ar, edição 1356, ano 28. O tema de hoje, fé sem efeito. As pessoas se acostumam, as pessoas podem se acostumar, transformar a fé, ou a suposta fé, numa tradição, numa rotina, um aprendizado, e agora eu não preciso mais nada. Eu tenho uma dificuldade em admitir, em aceitar aqueles argumentos tradicionais que eles, de alguma forma, quer controlar a mente das pessoas. Olha, isso é emocionalismo, eu sou contra o emocionalismo. Deus me guarde de deixar, de perder a capacidade de me emocionar na igreja do Senhor Jesus, com a palavra do Senhor Jesus. Deus me livre desta infelicidade, de eu perder a emoção no que eu faço, no que eu falo, no que eu aprendo, no que Deus fala comigo. Deus me guarde de eu perder esta identificação com o Senhor através da sua palavra, na oração, na leitura. Eu me sinto extremamente feliz lendo a palavra de Deus e recebendo do Senhor a instrução. Então, meus amados, é maravilhoso a gente ter o aprendizado da palavra, ter a palavra como regra, aprender e colocar em prática. E o nosso tema hoje, fé sem efeito, é para mostrar que não estava havendo a prática que o Senhor Deus espera dos seus eleitos, dos seus servos. Então, nós vamos aprender na palavra, Ezequiel 33 e 23. Ezequiel 33 e 23 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os vossos olhos para os ídolos, derramais sangue inocente, porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim dirás, pois, a eles: assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, os que estiverem em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por causa das vossas abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de junto às paredes e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como um povo que costuma vir, e se assenta diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não põe em prática. Lisonjeiam com a sua língua,
mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem a voz suave e toca bem. Porque ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática. Mas, quando vier isto, que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos pela tua palavra. Pedimos, Pai, fala conosco, fala com os meus irmãos, fala com cada ouvinte, dá entendimento, Senhor, desta palavra santa, desta exortação ao teu povo, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus, e é tu quem nos corrige. Ó Senhor, ajuda os meus irmãos, nos dá entendimento da tua santa palavra. No poderoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus foi dada ao povo de Deus para regra, para orientação. Quando Deus deu a palavra a Moisés, Deus fez muitas vezes a recomendação: olha, ponha em prática. Quando Deus deu a visão do tabernáculo, Deus disse: olha, não esqueça os detalhes. Faça como foi mostrado no monte. Quando Deus falou, Deus quis que fosse colocada em prática toda a sua santa palavra. As coisas mais, digamos, mais profundas, mais difíceis e as coisas mais simples. As coisas mais simples, como o azeite da unção. O azeite da unção, Deus disse como era que deveria ser feito e ainda fez uma observação. Se alguém fizer outro azeite, se alguém burlar, se alguém fraudar esse azeite, não vai servir de bênção, e sim de maldição. Então, é o que está acontecendo hoje. Todo mundo tem uma garrafa de azeite em casa, compra azeite, tem loja especializada em azeite, e perversos que chegam enganando o povo que trouxe azeite de Jerusalém. Azeite de Jerusalém, da Bahia, da Calcaia, ou do Maranhão, ou de qualquer buraco, não faz diferença, contanto que seja azeite. Agora, o azeite da unção fazia diferença porque a fórmula foi dada pelo Senhor e não deveria ser imitada. Então, o nosso Deus, na sua profunda bondade e sabedoria, nos ensina coisas pequenas, coisas simples. Os homens foram instruídos a ouvir a palavra e a colocar em prática. Nesta mensagem que Deus fala com Ezequiel, o Senhor deixou claro para Ezequiel que ele teria pela frente uma congregação de surdos. Não é confortável a gente dirigir uma congregação de surdos, que não escutam nunca, ou escuta tudo e não pratica nada. Porque você escutar e não colocar em prática é como se fosse surdo. Então, aquele povo estava, aquela geração, a geração do Ezequiel, que é a mesma geração, um remanescente da geração do Jeremias, que assistiu à calamidade, que estava vendo a calamidade. Mesmo assim, esta geração estava buscando facilidade, fazendo aliança com os perversos, os que eram contra a Babilônia, por causa da ameaça, fizeram aliança com o Egito. E quando se fazia aliança com um rei pagão, fazia esta aliança em nome do Deus do rei pagão. Então, era a forma de reconhecer as divindades, as malditas divindades, que hoje são chamados de santos. Hoje são chamados de santos no Oriente e no Ocidente. Então, o resultado, meus queridos, é que aquela gente estava tão corrompida, tão contaminada, tão pervertida, que a terra deles estava um caos. A terra estava arruinada e ia piorar. Ia piorar, porque a terra era
a terra de Deus. Deus deu aquela terra. Deus colocou ali os patriarcas como uma promessa. Deus fez a promessa a Abraão, renovou a promessa a Isaac, confirmou a promessa a Jacó e deixou muito claro, desde os dias de Abraão, que era na quarta geração, quando os amorreus houvessem de fato enchido a medida da paciência divina, é que os hebreus, os israelitas, possuiriam aquela terra. Então, eles estavam na terra e estavam orgulhosos, porque a terra tinha sido dada aos patriarcas. E Deus, falando com o seu profeta, aqui, Ezequiel 33:23, diz: veio a palavra do Senhor a mim. Na verdade, é um contexto, porque eles estavam seguindo tanta maldade que, aqui no versículo 20, diz assim: não é justo o caminho do Senhor. Era alguma coisa que ele dizia: não é certo, não, esse negócio está certo, não. Eles reclamavam das coisas de Deus, reclamavam da tradição, reclamavam de muitas coisas, estavam fazendo uma espécie de campanha para se livrar de Deus. E conseguiram, até certo ponto. Porque Deus, você quer fazer a maldade mesmo? Então continue. Continue, mas tem consequência. Então, é por isso que aqui no versículo 23, o profeta diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam: Abraão era um só. Essa terra foi dada a ele. Nós somos descendentes dele, somos donos da terra. Daqui ninguém sai, daqui ninguém nos tira. Abraão era um só, possuiu esta terra, nós somos muitos. Esta terra nos pertence por direito de possessão. Nós somos os donos dessa terra. Aí o versículo 25, o Senhor diz: vocês comem carne com sangue, a lei proibia. Deus criou critérios. Se me perguntarem por que Deus disse que eles não podiam comer carne com sangue, ou seja, tinha que pegar o animal, sangrar, cortar a jugular e pendurar para verter todo o sangue, derramar todo o sangue. Por quê? Eu não saberia dizer assim com tanta certeza, mas tudo leva a crer que era o propósito redentor de Deus. O sangue não é comida, o sangue é preço de salvação, é preço de redenção. Então, eu me atreveria a dizer que o motivo da proibição lá na lei era para ter efeito lá no Calvário. O sangue não é comida, o sangue é preço de vida, é preço de redenção. E eles foram proibidos de comer sangue. Os ímpios comiam sangue e bebiam sangue, misturavam sangue com vinho nas oferendas aos demônios e bebiam. Israel era proibido de comer sangue, de beber sangue, de comer carne que o animal não fosse sangrado, carne chamada carne sufocada. Aí o profeta diz, através do Senhor: vocês comem a carne com o sangue e acham que está certo. Vocês levantam os olhos para os ídolos. Idolatria é uma praga. Toda desobediência é terrível, mas a idolatria é algo diabólico, terrivelmente diabólico, porque quem come carne com sangue está substituindo o alimento, mas quem tem ídolo está substituindo a divindade, está substituindo Deus. O Brasil agora tem mais um diabo, tem mais um ídolo, para substituir a palavra de Deus. Então, meus amados, o profeta vem repreendendo: vocês comem carne com sangue e quer possuir a terra. Vocês adoram imagens de escultura
e quer possuir a terra. Vocês derramam sangue inocente, ou seja, havia violência, e querem possuir a terra. Vocês contaminam a mulher do próximo, prostituição, adultério. Vocês se orgulham pelas suas batalhas, versículo 26. Vocês se orgulham pelas vossas batalhas, pelas vossas conquistas. Vós vos estribais sobre a vossa espada. Ou seja, nós estamos aqui é porque nós garantimos a nossa estadia aqui. Nós vencemos com a nossa força. Vocês se estribam, essa palavra estribar aqui no Brasil, no Nordeste, rapaz, fulano é estribar, deve dizer que o cara tem muito dinheiro. Mas estribar aqui é de estar seguro, é com base na teoria do animal, que o sujeito pisava no estribo para poder passar a perna. Então, vocês se estribam na vossa segurança, vocês se estribam numa falsa segurança. Nós estamos aqui porque nós somos bons, nós somos fortes, temos um grande exército. Nós estamos aqui porque somos dos bons. Vocês se estribam, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e cada um contamina a mulher do próximo. Prostituição, traição, adultério. E quer possuir a terra, versículo 26. E possuireis a terra, pois me escutem, versículo 27. Assim dirás, pois, a eles, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugar deserto vão morrer na mão do inimigo, cairão à espada. Os que estiverem em campo aberto, entregarei as feras. Mas, meu Deus, como é que pode? Mas não são os filhos de Abraão? Não era o povo da promessa? Era o povo da promessa que estava vivendo uma fé sem efeito. Era o povo da promessa que estava confiando na promessa de Abraão e não na sua comunhão com Deus. Era o que não dava respeito, não dava valor à promessa. Era o povo da promessa que estava abominando o Deus da tradição, o Deus da revelação. E Deus diz, versículo 27, quem estiver no deserto vai cair a espada, vai morrer na mão do soldado inimigo. Quem estiver em campo aberto vai morrer estraçalhado pelas feras. E o que estiver no castelo, na caverna, vai morrer de doença misteriosa, peste. E a terra da vossa presunção tornarei em uma desolação, em um espanto, e cessará a soberba de vocês. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Os montes de Israel, meus amados, eles eram todos cortados de rotas de caravaneiros. Os caravaneiros formavam caravanas de camelos e, como é um animal resistente, passava pelo deserto, subia o monte, levando alimento para quem não produzia e trazendo de lá queijo, pele e carne e coisas que essas pessoas produziam. Havia comércio nos montes, mas só havia comércio nos montes porque havia moradores. E agora Deus está dizendo, esta terra vai ficar deserta, esta terra vai enfrentar uma terrível situação, e os montes ficarão tão desertos que ninguém passará por eles. Ninguém passará por ele. Então saberão que eu sou o Senhor. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra
em desolação e espanto por causa das vossas abominações, de todas as vossas abominações que cometeram. E quais foram as abominações? Para não esquecer, comer carne com sangue. Israel, povo da aliança, não podia, não devia. Desobedeceram, estavam com problema com Deus. Levantar os olhos para a imagem de escultura, para ídolos de qualquer formato. A palavra de Deus, o primeiro mandamento que a religião escondeu e continua escondendo para fazer dinheiro e canonizar o diabo. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, nem mais de homem, nem mais de mulher, nem mais de animais, nem mais de anjo, nem imagem nenhuma do que existe no céu, na terra ou no mar. Não tem nada mais claro. Isso só não é claro para o maldito religioso. Isso só não é claro para o maldito religioso, que é inimigo de Deus, inimigo da verdade, inimigo da justiça. E eles olhavam para os ídolos, dizia ao ídolo: tu és o nosso Deus. E ainda tinha violência, derramava o sangue inocente e tinha orgulho de estar na terra porque era bom na porrada, bom na espada, e cometia todo tipo de abominação e ainda traía o próximo. A prostituição. A mulher é casada, eu não quero o marido dela, eu quero é ela. O homem é casado, eu não quero a mulher dele, eu quero é ele. Parecia com os dias de hoje, que tem igreja de homens prostitutos, que está no terceiro, quarto casamento, e lá dentro é cheio de amaziados. Tem alguma diferença? O Senhor Deus continua sendo santo e reprovando a corrupção. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. No versículo 30, o Senhor Deus diz ao seu profeta: quanto a ti, homem de Deus, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, eles falam junto às portas, ou seja, tinha comentários. O que o profeta vai dizer hoje? Qual é a mensagem do profeta? O que é que nós vamos ouvir agora? Eles falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, vamos ouvir, vamos saber qual é a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, versículo 31. E eles se aproximam, eles te procuram, como costumam fazer, e se assentam diante de ti, como se fosse meu povo. Como meu povo. Eles vêm como povo. Nós somos os filhos de Abraão, nós somos herdeiros da terra, nós somos legítimos. É o que o fariseu dizia. Jesus disse: se a verdade vos libertará. Ele disse: nós nunca servimos a ninguém. Esqueciam até que tinha sido escravo no Egito. Nós nunca fomos servos de ninguém. Como é que tu vem dizer isso? Porque o orgulho cega. E o Senhor disse ao seu profeta: eles ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática. Eles escutam a tua palavra, mas não põem em prática. Eles te lisonjeiam com a sua boca, mas o coração não mudou. No seu coração está a avareza. Eis que tu és para eles, eu gosto disto, versículo 32. Tu és para ele, ó Ezequiel, tu estás sendo para eles como uma canção de amor. O sujeito é inspirado pelo amor, tem a voz bonita, melodiosa e ainda toca bem, ainda é bom em instrumentos. E eles ouvem as tuas palavras, mas é mesmo que nada, não põe em prática. Mas quando isto vier, isto que está para acontecer, saberão que houve um profeta, portanto não desista. Meus queridos irmãos, nós não podemos desistir. Eu não vou desistir nunca. No santo nome de Jesus Cristo, vou falar a palavra. Se ofende, não me perdoe.
se converta. Se esta palavra ofende, não me perdoe, não vou pedir perdão. Peço que se corrija, peço que avalie o que foi dito. Veja se é palavra de Deus ou de homem. Deus abençoe a cada um que põe em prática a palavra santa, que ama o Senhor, que guarda, mesmo sabendo nós, eu e todos vocês, que nós somos extremamente propensos ao mal. Mas se buscar a Deus, encontra. Se buscar o poder de Deus, encontra poder no Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, da graça aos meus irmãos, da vitória a cada um. Manifesta o teu grande poder. Amado Pai, fala conosco. Dá, meu Senhor, ao teu povo a graça de ouvir e praticar. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos e te agradecemos para sempre, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.